Temos que tomar muito cuidado quando nós lemos o texto bíblico, principalmente com algumas palavras específicas, porque, dependendo do contexto, ela pode adquirir um significado diferente. Por exemplo, a palavra carne no Novo Testamento, dependendo do contexto que você leia, ela pode ter um significado um pouco diferente. Geralmente, quando a gente está ali na teologia paulina, a gente entende carne como algo associado à natureza pecaminosa, aquela tendência natural que o ser humano tem de pecar, né? Se ele tivesse uma balança, ele ia naturalmente se inclinar para o pecado. O que nos dá a condição de vencer o pecado é o poder do Espírito em nossas vidas. Então, quando Paulo fala em Gálatas 5 sobre a questão da carne contra o Espírito, ele está falando justamente dessa tendência do ser humano de pecar contra Deus, dessa carne, essa natureza pecaminosa que nos leva para longe de Deus. Agora, quando você analisa alguns outros textos, você consegue observar que essa palavra não é utilizada com esse significado. Um exemplo disso é quando a gente olha nos evangelhos a questão do Getsêmani, quando Jesus está ali com os discípulos, um momento bem difícil, bem complicado ali para ele chama 3 discípulos mais íntimos para orarem com ele e eles dormem, né? E o que Jesus fala? Que a carne é fraca. Carne ali não é essa natureza pecaminosa. É uma clara referência de Jesus falando sobre a natureza humana, a fragilidade do ser humano. Como o ser humano ele é frágil, como ele é fraco. Porque naquele contexto a gente consegue observar claramente que os discípulos estão cansados, estão com sono, e mesmo naquele momento tão difícil que Jesus ali está bem perto da crucificação, eles não conseguem ficar acordados. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente interpreta a Bíblia, para a gente não acabar pegando um termo que está num contexto, levando ele para outro contexto e acabar errando assim na interpretação. Analise sempre um termo no contexto que ele é utilizado, para que você não gere equívocos na sua interpretação.